que é da capital. Paulista, no caso. Vamos para Brasília? É isso aí, o Márcio Rocha tá com a gente, é o caso Robinho, Joel. Robinho preso em Tremembé, foi condenado por estupro que cometeu lá na Itália contra uma albanesa, todos nós nos lembramos disso. Achou que não seria preso, mas a pena foi trazida aqui para o Brasil, por isso que ele está lá no Presídio das Estrelas. E a defesa segue pedindo a libertação dele, não é, Márcio? Boa tarde a você, querido, bem-vindo. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a defesa do ex-jogador Robinho, né, entrou com um pedido de habeas corpus, né, lá no Supremo Tribunal Federal. O julgamento estava marcado para hoje, a partir de mais ou menos de 11 horas da manhã e até o dia 20, né? E o ministro Luiz Fux, que é o relator desse caso, já tinha apresentado o voto, mas cerca, 10 minutos depois, o ministro Gilmar Mendes pediu, né, o vista, que é o mais tempo para analisar o caso. E aí agora ele tem 90 dias para devolver esse voto no julgamento que trata desse habeas corpus que foi impetrado pela defesa de Robinho. Então, como ele pediu vista mais tempo, né, para analisar o caso, a análise desse processo foi suspensa no plenário virtual da Corte. A gente lembra aí que Robinho está preso desde o dia 22 de março, cumpre pena aí em São Paulo, né, na penitenciária de Tremembé. E a gente lembra também que o Superior Tribunal de Justiça tinha confirmado a sentença dada pela Justiça italiana de 9 anos de prisão por um estupro coletivo em 2013, quando ele ainda era jogador do Milan. Antes de Gilmar Mendes, como eu disse, né, Luiz Fux, ele é o relator do caso, apresentou o único voto do julgamento até agora e foi contra o pedido dos advogados, porque, segundo ele, a decisão do STJ não violou normas constitucionais, legais ou de tratados internacionais e também não houve violação das regras de competência jurisdicional. Então, dessa maneira, Robinho continua preso até que esse julgamento seja concluído. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes tem 90 dias para devolver esse voto, então vai demorar um pouquinho ainda para esse julgamento ser retomado. No processo, a defesa de Robinho questiona se um brasileiro deve cumprir a pena que foi condenado em uma decisão estrangeira, mesmo que essa decisão não seja uma decisão definitiva. Porque para a defesa do jogador, né, é necessário que a decisão homologada pela Justiça brasileira fosse realmente a definitiva, não bastando apenas a decisão italiana. E Robinho, lembrando, foi condenado em todas as instâncias da Justiça da Itália. O Ministério Público do país pediu que ele fosse extraditado para esse país europeu, né, para a Itália, para cumprir pena lá, mas isso vai contra as leis brasileiras, que não permitem a extradição de cidadãos nascidos no Brasil para o cumprimento de penas em outros países. Então, a Corte Especial do STJ decidiu homologar a sentença italiana para que essa pena fosse cumprida em território brasileiro, e é o que está acontecendo neste momento. Lembrando também que anteriormente a defesa do jogador já tinha pedido que a pena fosse diminuída, mas também isso foi negado pela Justiça do Brasil. Então agora a gente fica na expectativa para a decisão, né, a posição do ministro Gilmar Mendes, tem até 90 dias para resolver isso, né, então tem mais 3 meses aí para apresentar, então só no final do ano que o ministro Gilmar Mendes deve apresentar essa posição. Até lá a gente segue aguardando e Robinho segue preso aí na penitenciária de Tremembé, pessoal. Com certeza. Márcio Rocha, meu amigo, muito obrigado. Um bom final de semana para você, queridão. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Bom, habeas corpus a ser apreciado no STF envolvendo o jogador Robinho, e tem um outro habeas corpus, esse que já foi negado, envolvendo uma outra pessoa famosa, Ronald Gimenez. É a Deolane, na expectativa, mas não rolou não. Quem vai trazer a informação pra gente é a Sueli Gonçalves. Oi, Sueli. Lá de João Pessoa. Fala, Sueli. Boa tarde. Olá, boa tarde, Ronald, Zaidan. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Pois é, a advogada influenciadora Deolane Bezerra tem o pedido do habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Com isso, Deolane permanece presa na penitenciária de Buíque, no Agreste de Pernambuco. A decisão é do desembargador convocado, o ministro Otávio de Almeida Toledo, que é relator do pedido. Ao manter a prisão preventiva da influenciadora, o magistrado observou que o mérito da questão apresentado pela defesa ainda não foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, o que impede o julgamento do STJ. Na última quarta-feira, o Supremo Tribunal já tinha negado o pedido de soltura de Solange Bezerra, que é mãe de Deolane. Solange segue detida na colônia penal feminina Bom Pastor, no Recife,
enquanto Deolane segue a 280 quilômetros da capital. O que alegou a justiça, né, com relação a mantê-la no presídio, na penitenciária de Buíque, é justamente por uma questão de segurança, já que é um caso que está comovendo várias pessoas no país, então foi essa a justificativa de mantê-la mais distante da capital Recife. Volto com vocês, meninos. Ok, Sueli, muito obrigado. Um bom final de semana para você, viu?